Olá, bem-vindo ao Panorama, com reportagens que foram destaque no seu jornal, o Telejornal da TVT, sempre com o ponto de vista da democracia e dos direitos humanos. Os estudantes secundaristas de São Paulo continuam a pressionar pela investigação do esquema de desvios de verbas da merenda em escolas da rede estadual. Na Assembleia Legislativa, a sessão da CPI foi tumultuada. A mesa, controlada pelo PSDB, mesmo partido do governador Geraldo Alckmin, escolheu um local pequeno, encheu as galerias e impediu que os jovens participassem da sessão. Claro que eles não aceitaram pacificamente a proibição. Veja na reportagem de Vanessa Nakazato. A sessão da CPI da merenda aconteceu a portas fechadas, num dos menores plenários da Assembleia. Do lado de dentro, apenas deputados, assessores e os convidados a prestar depoimento. Do lado de fora, estudantes proibidos pela Polícia Militar de acompanhar os trabalhos no plenário. A primeira reunião da CPI estava lotada e todo mundo entrou, mano. Hoje é diferente. Mas tá errado, hoje é diferente porque é a mesma reunião para tratar do mesmo roubo, da mesma merenda. Isso foi uma manobra do presidente da comissão, Marcos Zerbini, para proibir a entrada dos estudantes, para não pressionar, para eles não se sentirem pressionados, né? Então é indignante isso. Eles querem que isso dê pizza mesmo e já era. E a gente não pode deixar isso acontecer. Esta professora também foi impedida de entrar. Ela queria denunciar a entrega de carne estragada numa escola estadual em Mauá. A denúncia que nós queremos fazer é que essa CPI precisa investigar muito mais a distribuição de alimentação escolar no estado de São Paulo. Não é só o desvio. Nos barrar aqui está intrinsecamente ligado ao projeto que essa casa tem, o que eles querem ter, de uma escola sem liberdade de expressão. Para impedir a entrada dos estudantes, o pretexto da PM e do presidente da CPI, o tucano Marcos Zerbini, era que os únicos 20 assentos da galeria já estavam ocupados pela população interessada no debate. Com o acesso proibido à imprensa e aos manifestantes, não foi possível confirmar qual o interesse de quem estava lá dentro, se era mesmo esclarecer as acusações de fraude ou atrapalhar as investigações. Eu queria falar para o senhor que existe outros plenários maior do que esse. Por que o senhor escolheu esse, então? É para restringir, não tem outra explicação. Porque cabe ao presidente manter a ordem da CPI. No plenário, outras 6 poltronas que poderiam ser usadas pelos estudantes estavam ocupadas por pessoas que nem souberam explicar o que estavam fazendo ali. A minha filha estuda lá. Lucinaldo Ferreira bem que tentou, mas se enrolou ao dizer que a filha estuda numa escola estadual onde não falta merenda, o que acabou confirmando a manobra dos governistas. Na verdade, Lucinaldo trabalha na Assembleia Legislativa e é ligado ao deputado Marcos Zerbini, do PSDB, como mostra sua página no Facebook. Eu acredito que essa estratégia tenha sido adotada porque na sessão passada a nossa participação foi decisiva para inverter alguns posicionamentos da CPI, como por exemplo o sigilo, como por exemplo algumas pessoas que não haviam sido convocadas a depor e depois da nossa participação foram convocadas a depor e alguns outros entraves regimentais que eles estavam tentando colocar nas investigações. Os estudantes que vieram acompanhar a CPI da merenda estão aqui do lado de fora do plenário há 3 horas. Agora eles estão fazendo um lanchinho, porque a sessão de hoje ainda vai longe e esses jovens afirmam que só vão sair daqui quando ela acabar. A gente só quer que a justiça seja feita e que os ladrões de merenda sejam de fato punidos. Nós já ocupamos a Lesp uma vez, se for preciso ocupar de novo para acompanhar a CPI da merenda, nós vamos ocupar. Não tem arrego! Você rouba minha merenda e eu tiro o seu sossego! Não tem arrego! Você rouba minha merenda e eu tiro o seu sossego! No Rio Grande do Sul, os estudantes estão lutando contra o projeto de lei Escola Sem Partido. A campanha é pela Escola Sem Mordaça. Os jovens se uniram a trabalhadores num debate na Assembleia Legislativa Gaúcha sobre o combate à censura e o retrocesso. Acompanhe. No contexto do golpe político em curso no Brasil, ocorre a tentativa de implementação do projeto Escola Sem Partido. A proposição está sendo feita em diversos estados do Brasil e no Rio Grande do Sul foi realizada pelo deputado estadual Marcel Van Hatten, do PP. O que se busca é
na outra ponta, fortalecer os mecanismos de dominação que nós entendemos, a dominação de gênero, a dominação por orientação sexual e mesmo a dominação racial que marcam a sociedade brasileira. É fácil tu falar quando tu não meio de uma favela, né? É fácil tu falar quando tu é branco, querer falar que racismo não existe ou algo do tipo. Só que quando tu vê isso, tu sente isso na tua pele e sabe o quão necessário é de debater isso dentro de uma escola. Como forma de debater ideias que se contrapõem ao projeto e articular aqueles que não querem uma escola com censura, estudantes, parlamentares, professores e sindicalistas realizaram o seminário Educação Sem Mordaça, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Nós viemos aqui trabalhar agora a conceituação do ponto de vista jurídico, né, do PL 190 e a sua inconstitucionalidade, e também do ponto de vista, eu diria assim, do mérito do projeto. Nós queremos estar contribuindo nesse momento para a sociedade gaúcha, eu diria assim, se apropriar do tema e com isso combatermos a possibilidade de uma eventual aprovação desse projeto na casa. É importante a gente começar, turma, falando sim fora Temer, porque é no governo desse golpista que vem sendo implementado essas estratégias de cerceamento dos direitos da classe trabalhadora. É no governo desse golpista que estão querendo botar uma mordaça na boca dos professores e professoras e de todos os profissionais de educação nesse país. Nosso assunto agora é o processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff. O Senado aceitou a denúncia contra Dilma e entendeu que ela deve ser julgada pela acusação de ter cometido crime de responsabilidade. O julgamento final foi marcado para o dia 25 de agosto. Após a votação no Senado, parlamentares do PT na Câmara dos Deputados encaminharam um recurso à Comissão de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos. Eles pedem a paralisação do processo sob a alegação de que Dilma é vítima de um golpe parlamentar. Veja na reportagem de Welson Kalinowski. A petição entregue na Comissão de Direitos Humanos da OEA foi assinada pelos deputados federais Paulo Teixeira, Vadir Damus e Paulo Pimenta, todos do Partido dos Trabalhadores. O recurso tramita em regime de urgência e deve ter resposta antes do julgamento de Dilma Rousseff. O texto aponta uma série de violações cometidas pelo Congresso Nacional, desde a abertura do processo, ainda na Câmara, até a decisão do Senado nesta quarta-feira, quando a presidenta afastada se tornou ré. Os parlamentares citam que Dilma não cometeu crimes e está sendo vítima de um julgamento político e que, portanto, o impeachment é um golpe parlamentar tramado pelos adversários da presidenta, como Michel Temer e Eduardo Cunha. O documento também acusa o Supremo Tribunal Federal de omissão. Os 3 pedidos que estão sendo feitos são a imediata restituição da normalidade democrática, com a presidenta Dilma reassumindo a sua função, a anulação dos atos que foram até agora adotados, né, por conta desse processo do impeachment, e a terceira é a paralisação do processo até que a comissão possa analisar as possíveis violações de tratados internacionais de que o Brasil é signatário, como garantia da não consolidação destas violações antes da votação que ocorrerá no Senado. Primeiro, ela não tem nenhuma condenação criminal no Brasil. Não tem sequer uma ação criminal contra ela no Brasil. Em segundo lugar, esse crime que estão imputando a ela, essa conduta que estão imputando a ela, não tinha uma lei que previa e que sancionava essa conduta. Portanto, todo o procedimento é ilegal. Estamos sendo lesados, né, porque queremos que a Constituição da República de 88 seja respeitada e queremos que a democracia seja garantida. Então isso é uma lesão de direito político. E a presidenta sofre diretamente essa lesão ao ser afastada por um ato ilegal, né, afastada do exercício de um mandato que lhe foi conferido por milhões de brasileiros, por 54 milhões de brasileiros. Especialistas ouvidos pelo seu jornal alertam que a decisão do Senado de tornar a presidenta Dilma Rousseff ré no processo de impeachment representa um retrocesso para a democracia. Segundo eles, não há crime de responsabilidade e todo o processo está sendo analisado apenas do ponto de vista político.
O juiz André Augusto Bezerra é categórico. Não há base jurídica que comprove os crimes de responsabilidade denunciados no processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff. É muito claro que não há crime de responsabilidade. Nenhum dos fatos imputados a ela são definidos como crime de responsabilidade. Não há, em lugar nenhum, que defina essas ações como crime de responsabilidade. Então, há em tudo isso uma quebra da ordem constitucional e uma ruptura institucional. O sociólogo Paulo Silvino Ribeiro lembra que desde a abertura do processo de impeachment na Câmara em abril, a questão ideológica e política dos parlamentares tem se sobreposto às regras da Constituição. Nem mesmo a lei ou nem mesmo a Constituição tem sido considerada e o peso político da decisão das casas, seja da Câmara ou do Senado, tem valido muito mais para se tirar alguém de um cargo executivo eleito pelo povo. Antes do julgamento final do impeachment no Senado, previsto para começar no final do mês, acusação e defesa vão apresentar suas teses e cada uma pode indicar 6 testemunhas. Esse julgamento agora, ele nada mais é do que a formalização de uma decisão política, a meu ver, tomada há meses atrás. Os especialistas destacam que esse processo coloca a democracia e o voto popular à mercê da vontade política do Congresso Nacional. Isso é um retrocesso no que diz respeito à construção da democracia brasileira. Há uma fragilização do processo eleitoral e, mais do que isso, uma fragilização da democracia. Se a pessoa está feliz com a queda da presidente que ele não votou, ele tem que estar inseguro, porque amanhã o presidente que ele votou também pode cair com um pretexto. Ou seja, o prejudicado não é um ou outro político, um ou outro partido, um ou outro presidente da República. É o sistema democrático brasileiro como um todo. O presidente da CUT São Paulo e coordenador da Frente Brasil Popular alerta que por trás desse processo político do impeachment está um projeto de desmonte dos direitos trabalhistas defendido pelo interino Michel Temer. Para nós, é o pior dos cenários e é por isso que a Central Única dos Trabalhadores está dialogando com as demais centrais sindicais no sentido de construir um movimento, uma grande mobilização no segundo semestre, com vistas a construir uma greve geral para dar resposta aos desmandos que estão sendo colocados por esse governo atualmente interino e golpista. No próximo bloco, você acompanha os 10 anos da lei que protege a mulher da violência doméstica no Brasil e o exemplo de superação e garra da judoca Rafaela Silva na Olimpíada Rio 2016. Fica aí que a gente já volta.